Oi, tudo bem? Se tem falado muito sobre o apóstolo Valdomiro, que ele tem amaldiçoado algumas pessoas, e se acredita que essas maldições têm feito efeito na vida dessas pessoas que ele amaldiçoou. O que a Bíblia fala sobre maldição? Aqui no livro de 2 Reis, aqui fala que Eliseu, ele amaldiçoou alguns meninos, porque os meninos estavam zombando dele. Aqui fala alguns rapazinhos zombavam dele. Aqui no verso 34 de 2 Reis fala assim, aliás, verso 24. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Isso é uma das passagens mais terríveis do Velho Testamento. Quando Eliseu amaldiçoou esses meninos, eles foram mortos. Falei que 42 crianças foram mortos por essas ursas, porque esse menino estava zombando do servo de Deus. Existe no Novo Testamento, aqui fala sobre algumas maldições também, em algumas ocasiões, que pareceu necessário. Aqui no livro de Atos no capítulo 13, a partir do verso 8, aqui fala que o apóstolo Paulo, ele estava pregando o evangelho para o procônsul, e tinha um homem ali, o nome chamado Elimas, e esse homem estava atrapalhando a pregação do apóstolo Paulo. Ele estava tentando desviar a fé do procônsul. Num dado momento, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, amaldiçoou aquele homem. E fala aqui no verso 10, disse o apóstolo Paulo: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter o caminho reto do Senhor? Ele fala no verso 11, agora eis que a mão do Senhor sobre ti, e ficará cego, sem ver o sol, por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o apóstolo Paulo, como esse homem estava atrapalhando a pregação, ele amaldiçoou esse homem. Ele ficou cego. Porém, o apóstolo Paulo falou que ele ficaria cego por algum tempo. Evidente que ele ia recuperar a sua visão. Mas aquilo foi necessário, porque ele estava desviando a fé do procônsul. E fala que quando o procônsul viu isso, ele acreditou na palavra do apóstolo Paulo. Ele acreditou que o apóstolo Paulo era um enviado de Deus, estava falando da parte de Deus. Nos ensinamentos de Jesus, Jesus ensina a não amaldiçoar as pessoas. Tem uma passagem que Jesus ele foi para hospedar numa cidade e ele não foi bem recebido. Aliás, ele não foi recebido ali. E João disse: Senhor, vamos mandar fogo do céu e vamos destruir essas pessoas. E Jesus repreendeu o apóstolo João e falou: você não sabe de que espírito sois. Jesus falou que ele não veio para destruir. Ele veio para dar vida às pessoas. Ele veio para edificar. Então Jesus não amaldiçoou as pessoas. Há um momento que Jesus amaldiçoou uma figueira. Realmente isso aconteceu. E a figueira secou. Mas não se fala de Jesus amaldiçoando ninguém. Aqui no verso 43 de Mateus 5, fala assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Então aqui Jesus foi muito claro. Devemos amar os inimigos, orar para aquelas pessoas que nos perseguem. Está escrito também que devemos falar bem daquelas pessoas que falam mal de nós. E aqui também, no livro de Romanos, no verso 14, fala assim: abençoai o que vos persegue, abençoai, não amaldiçoai. Então aqui fica bem claro
que não devemos amaldiçoar as pessoas. Deus nos chamou para pregar esse evangelho em todo o mundo, para que as pessoas elas tenham vida. Então não é correto um servo de Deus amaldiçoar as pessoas. Muito pelo contrário, ele deve abençoar. Por isso nós devemos abençoar até aquelas pessoas que nos perseguem. Isso está escrito na palavra de Deus. E se a pessoa quiser ser um servo de Deus, seguir Jesus, deve seguir os seus ensinamentos e viver como ele viveu, andar como ele andou.